Nesse vídeo eu vou mostrar como localizar e definir os olhos, nariz, a boca e as orelhas. No vídeo anterior eu mostrei a vocês como localizar a linha dos olhos e da boca. Fiz uma linha vertical dividindo o rosto em duas partes. Fiz mais duas linhas dividindo o rosto em três partes iguais. Uma, duas, três. Essa primeira linha é a linha do nariz, a segunda linha, a linha da sobrancelha e a outra marcação final onde começa o cabelo, o final da testa. Feito isso, eu dividi o espaço entre o nariz e a boca em três partes iguais. Feito isso, eu dividi o espaço entre o nariz e o queixo em três partes iguais. E a primeira linha de cima para baixo é o meio da boca. Da mesma forma, para localizar os olhos, dividi em três partes iguais o espaço entre a sobrancelha e o nariz. E a primeira linha de cima para baixo é a linha onde vai estar o meio dos olhos. Para poder localizar a orelha, imagine uma circunferência. Feito isso, divide a circunferência em quatro partes iguais. Essa linha divide metade, metade, e essa outra linha, metade. Então, a localização da orelha vai estar nesse meio, quase nesse meio aqui, do lado de fora. Para saber o tamanho da orelha, imagine uma linha abaixo do nariz, aqui. Fiz essa marcação. E a altura, alguns autores decretam que a altura da orelha é a mesma linha da sobrancelha. Já outros defendem que o tamanho da orelha vai ficar entre a linha dos olhos, essa é a linha dos olhos, e entre a linha da sobrancelha, essa linha aqui. Então eu aconselho vocês usarem a medida da própria orelha de vocês. Então a orelha vai estar enquadrada aqui. Agora fiquem atentos que a orelha ela não vai ficar um retângulo reto, ela é inclinada. Fazendo o desenho, a orelha ficaria aqui. Então esse é o desenho da orelha. Ela fica meio que inclinada e não reto. Fazendo o retângulo, ficaria aqui. Vou tirar o excesso de argila lateral para poder visualizar melhor. Existem pessoas que têm a orelha um pouco mais afastada da cabeça, outros com a orelha mais próxima. E isso depende muito de genética, da genética da pessoa. Quando você estiver fazendo a modelagem, sugiro que usem o compasso. Sugiro que use o compasso para medir o tamanho da orelha do modelo. Tá, criei apenas a forma. Teria que estudar as medidas. Para a modelagem do olho, vocês medem o tamanho do olho, faz a marcação. Geralmente a distância entre um olho e outro é a mesma distância, é o mesmo tamanho do olho. É o mesmo tamanho. E antes de definir o olho, eu vou explicar algo aqui.
Observem que essa é a marcação do tamanho do olho. Eu vou descavar aqui e explicar a estrutura do olho. A forma do olho é uma esfera. Por conta disso, eu vou modelar esse olho desse jeito para vocês entenderem e depois eu vou ensinar vocês a modelarem de forma diferente, que é o jeito mais fácil. Como eu já falei, a estrutura do olho é uma esfera. Eu vou encaixar esse olho aqui. Coloquei o olho e vou girar para vocês perceberem que o olho continua com a forma arredondada da esfera. Então aqui é baixo e é alto e aqui é baixo. Da mesma forma, aqui é baixo, aqui é alto e aqui é baixo, porque a estrutura é arredondada, é esférica. Agora eu vou criar as pálpebras. Vou tirar o excesso. Fazer a marcação em cima. Observem que a estrutura esférica do olho permaneceu. Só estou contornando as pálpebras. As pálpebras ainda pode definir ainda mais. Mas a estrutura do olho é exatamente essa. Aqui tem uma leve inclinação. Essa região aqui também, ela precisa ser um pouco mais saliente. A curva permanece tanto abaixo da pálpebra inferior quanto superior. O rosto masculino, essa parte próximo ao olho, a parte de cima, ela é mais, em alguns casos, ela é bem mais marcante. Uma observação, eu vou acender aqui a íris e a pupila. Fiz apenas a marcação para vocês entenderem. Observe que parte superior da íris está embaixo da membrana da pálpebra. A parte superior da íris está embaixo, porque se eu colocar por completo, a sensação que dá é que está assustado. O ideal é vocês deixarem parte da íris abaixo da pálpebra superior. Eu vou girar para vocês verem o olho. Agora eu vou modelar esse outro olho do jeito que vocês vão fazer. Está apenas a marcação do tamanho do olho. Vocês vão criar um volume nesse espaço. Ou criar o volume, ou se tiver muita massa, você vai retirar para deixar um volume. Então, eu preciso deixar um volume no lugar do olho. E sempre atento ao tamanho do olho, para não ficar nem grande demais e nem pequeno demais. Se for preciso, depois faz a revisão. Como eu falei para vocês, quanto mais limpo o espaço da modelagem, mais visível fica. Então, minha preocupação, já que eu criei essa estrutura meio arredondada, representando o olho, eu vou tentar deixar ela um pouco mais liso, porque dessa forma eu vou conseguir visualizar melhor. Não estou usando água. Eu vou adicionar um pouco de argila na parte de cima. Feito isso, eu vou desenhar o olho. Faz a curva, começa abaixo, sobe e desce. Baixo, sobe, desce. Baixo, desce. Desce demais. Desce e sobe. Eu vou retirar a argila da região do olho. Vou retirar a argila.
Vou tornar a acender a marcação aqui. Vou retirar um pouco mais de argila. Eu pressionei com o dedo. Essa região e essa, geralmente, ela é um pouco mais saliente. Ela se projeta mais para fora. A minha argila ela está muito mole para poder fazer detalhes, mas ainda assim eu vou insistir para vocês verem. O ideal é quando a argila está mais firme do que essa que eu estou modelando aqui. Para vocês fazerem a pupila, tem duas possibilidades. Vocês podem fazer uma das duas. A primeira é apenas fazer a marcação. A íris e a pupila também são arredondadas. Observe que a parte inferior da íris toca a pálpebra. Enquanto a outra parte, se eu fosse continuar desenhando, a íris, ela vinha aqui para cima. Ou seja, a parte superior da íris fica oculta debaixo da pálpebra superior. De forma que a escultura não fique assustada. Faz apenas a marcação, tanto da íris quanto da pupila. Para fazer esse detalhe que eu estou fazendo aqui, o ideal é a argila ficar mais firme, mais encorpada. Então, eu vou desmanchar, pronto, vou girar, esse é o olho, um dos olhos. A sensação que eu tive é que a íris ficou um pouco grande, é porque na hora que eu estava fazendo, eu não estava olhando de frente para a modelagem. A outra possibilidade de fazer o olho é fazer mais marcada. Porque a escultura depois de pronta, a depender do ângulo que esteja e da iluminação, quanto mais profundo for essa marcação que eu estou fazendo aqui, da íris e da pupila, quanto mais profundo, a sensação que dá é que o olho é mais escuro, por conta da claridade e a sombra. Estou definindo a pálpebra inferior. E depois eu posso definir a superior. Essa é a modelagem do olho. Não está pronto, apenas a estrutura do olho.